Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hugo e no vídeo de hoje a gente vai discutir um tema bem importante que é sobre a organização da limpeza e a divisão de alimentos aqui nas moradias universitárias da UFMG. Será que a gente divide todos os nossos alimentos? Será que a gente tem regra de limpeza? Isso tudo você vai ver a partir de agora. Então pegue seu cafezinho, seu chá e vem comigo que eu vou responder isso tudo. Então, gente, começando falando sobre a limpeza, cada apartamento vai ter a sua determinada regra de limpeza, a sua regra de convivência. Então, não vai ter nenhuma regra imposta pela FUNP dizendo que você tem que limpar o seu apartamento toda semana ou que você deve fazer isso ou aquilo. Não, a FUNP não impõe isso. Sim, tem regras impostas pela FUNP, mas nada assim muito burocrático referente à limpeza do seu apartamento, sabe? Claro que sempre é bom manter uma limpeza do apartamento, né? Até porque não é seu. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam por agora é que cada apartamento vai ter a sua regra de limpeza, suas regras de convivência. Isso eu sempre deixo claro nos meus vídeos. Então, nem sempre o que acontece no meu apartamento vai acontecer necessariamente em outro apartamento, e isso, né, também se aplica à limpeza e à divisão de alimentos. Então, entendidos isso tudo? Então, aqui no meu apartamento, a gente tem, né, escala de limpeza. A gente tenta seguir essa escala, né, para manter o apartamento limpo. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente como essa escala de limpeza aqui no apartamento, para vocês terem uma ideia, né, de mais ou menos como pode ser que funcione no apartamento que você vai morar, para vocês terem uma ideia, né, de como se organizar, sugerir o apartamento que você for, caso eles não sigam, né, um esquema de limpeza, né, sei lá, vai que ajuda em alguma coisa. Então, vou pegar aqui para vocês. Então, como vocês podem ver aí na tabela, a gente dividiu em 5 cômodos, né? Tem um banheiro, só que são banheiros, né? São 2 banheiros, na verdade. Então, a gente tem 5 cômodos para 9 pessoas limparem. Então, tipo assim, uma semana alguns vão ficar sem limpar, né? Na outra, outros já limpam e assim vai. Mas assim, então a gente tem esses 5 cômodos e a gente tem, né, os números dos quartos referentes àquelas pessoas que terão que limpar aquele quarto, né, naquela semana. Então, por exemplo, o número 6 é o quarto 6, essa pessoa, né, ela vai ficar responsável por limpar a sala e assim em diante. Aí a gente tem um intervalo de prazo que é de uma semana para aquela pessoa limpar aquele determinado cômodo. Geralmente a gente vai limpar ali no domingo à noite ou no sábado. Isso vai depender da disponibilidade da pessoa, né? Porque cada um tem uma disponibilidade de tempo diferente, né? Então a gente dá um prazo de uma semana para aquela pessoa limpar o seu devido cômodo. E assim a gente foi distribuindo ao longo das outras semanas, né? E, tipo assim, se todos fizessem, iria funcionar muito bem, mas assim, a gente tá tendo alguns probleminhas aqui em casa para alguns cumprirem, né? Mas assim, o que a gente resolveu fazer? A gente tomou uma medida de criar um checklist, sim, foi necessária essa medida para que todos façam a limpeza semanal, porque, né, é muito injusto alguns limparem e outros não. Mas enfim, gente, esse é o esquema de limpeza aqui no meu apartamento. Não necessariamente vai ser o esquema dos outros apartamentos, né? Até porque tem apartamentos que nem esquema eles seguem, sabe? É uma coisa bem aleatória assim. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que a gente divide os gastos, né, com os itens de limpeza aqui no apartamento. Então a gente soma tudo e divide pela quantidade de pessoas, né, que está no apartamento no momento, principalmente agora na pandemia, né, porque não estou todo mundo por aqui. Então a gente vai lá, faz a compra, vê o valor total e divide para todo mundo. Então a questão da limpeza é: cada apartamento vai ter a sua regra de limpeza, o seu esquema de limpeza, e alguns talvez nem tenham. Outra coisa é sobre alimentação. Ocorre essa divisão de alimentação aqui entre os moradores do mesmo apartamento? Não necessariamente, isso também vai depender do apartamento que você vai morar. Então, por exemplo, no meu apartamento, a gente não costuma fazer refeições coletivas. O que são essas refeições coletivas? Por exemplo, então, janta, almoço coletivo, né? A gente não reúne, divide, assim. Ocorre sim alguma vez ou outra da gente fazer isso, mas assim, raríssimas às vezes. Cada um prefere fazer a sua própria alimentação e consumi-la de modo individual, e eu acho que isso se aplica à maioria dos apartamentos, mas eu tenho amigos que
no apartamento deles eles preferem fazer essas refeições, né? Ah, você não é obrigado a participar dessas refeições coletivas caso haja, né, no seu apartamento essas mesmas refeições, né, distribuídas entre as pessoas. Falando de alimentação, como funciona, né, a organização, por exemplo, da geladeira. Aqui no meu apartamento a gente dividiu a geladeira em partes iguais para as 9 pessoas. Então cada um aqui no meu apartamento tem o seu devido espaço lá na geladeira para guardar o que bem quiser. No meu outro apartamento a gente colocava onde dava mesmo, não tinha essa divisão na geladeira não. Mas aqui, exclusivamente no meu apartamento, a gente tem muita dificuldade com o uso da geladeira porque o espaço é pequeno para essas pessoas que estão aqui agora, principalmente na pandemia, que a gente comprou os nossos itens, né, para deixar lá porque a gente não tem mais acesso aos bandejões, aos restaurantes universitários, né, da universidade. E basicamente, gente, é assim que funciona o esquema de limpeza e de alimentação nos apartamentos aqui da moradia, né? Lembrando que cada apartamento vai ter um modo diferente, né, de organizar a sua limpeza, a distribuição de alimentos. Uma coisa que eu acabei de lembrar é que provavelmente você não vai precisar trazer itens como panela, talheres para o apartamento, porque provavelmente no seu apartamento já vai ter, e geralmente esses itens assim é de uso coletivo, sabe? As pessoas, os próprios moradores trouxeram e deixam ali para uso geral de todo mundo do apartamento. E é isso, muito obrigado por ter chegado ao final. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, muito importante deixar o seu like, porque isso ajuda muito. É isso, muito obrigado por ter chegado ao final e até o próximo vídeo. Fiquem todos bem e até!